hoje o Senhor fez algo diferente, mexeu com as nossas estruturas. Desde as 18 horas, nós estamos aqui adorando, buscando ao Senhor, vendo tudo aquilo que Ele tem movido no nosso coração. Eu não sei você, mas às vezes dá saudade, né? De você ficar mais tempo e buscar. Não que a gente não faça isso, mas parece que, por isso que existe, né? As quatro paredes, a igreja. Porque são pedras vivas, são fogos, né? Aí quando se ajunta, vem o calor do Senhor. Por isso é muito bom estar junto com os irmãos, adorando e buscando ao Senhor. Faz uns dias que eu orava e buscava a face do Senhor por esse dia. Senhor, o que o Senhor quer? Fala comigo. E o Senhor veio e me destruiu. Eu fiz 1, 2, 3, 4 palavras, 4 esboços, joguei fora. Não era. E Deus mexia, não era. Não sei você, mas sabe aqueles dias que já aconteceu comigo, tá? De estar sentado e falar, aquele pregador que vai falar, ou tipo, essa palavra aí você fala, só não vou embora porque eu estou no banco da frente aqui, pega mal, né? Sento aqui na frente, então fica chato de eu pegar e sair, então vou ficar. Certa vez eu convidei uns amigos para vir ao culto, e ainda falei, hoje vai ser aquele culto mega power, né? O fogo vai descer e tal. Falei, deixa Deus destruir. Ainda falei, Deus, se o culto for do fogo mesmo e a coisa acontecer, eu ainda vou dar uma oferta assim, poderosa. E quando eu cheguei, esse dia no culto, eu trouxe alguns amigos. E acabou que, devido eu sempre gostar de estar mais à frente, eu sentei mais à frente, mas não tinha mais lugar, e os meus amigos deram uma espalhada. E daí, eu esperando aquele culto, né? Não sei vocês também, mas às vezes, né? Sabe aquele pregador que fica assim, olha para o teu irmão e fala como ele é lindo. Tem um pastor que faz isso, não sei. Olha para o teu irmão e fala, ele é lindo. E nós sabemos em estudos, né? Que mais de 70%, quase 80% das pessoas são introvertidas. Então, se a gente contar aqui, 80% é introvertido, então fica acanhado de falar, né? Olha para o seu irmão e fala, você é lindo. E nesse dia, o pastor começou, olha para o seu irmão e fala como ele é lindo. Eu falei, meu Deus, começou. E daí de novo, olha para o teu irmão e fala como ele é lindo. E falou quantas, nem contei mais, porque eu já tinha perdido a linha, tá? Confessando o pecado aqui. Eu falei, meu Deus, esse pastor não vai sair daí. Aí falou, eu vou para a palavra. Eu falei, então amém, vai para a palavra. Eu falei, hoje a palavra vai ser top, porque eu trouxe os meus amigos. Aí, o texto não sei se era bem esse, tá? Porque aquele dia a minha parabólica estava meio torta, então eu não prestei atenção nem no texto. Mas era mais ou menos assim, o pregador chegou e falou assim, Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, daqui a pouco ele, que profundo, irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O
Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, Deus, de onde vai parar isso? E eu falava, eu estou com os meus amigos aí. Amados, tenho para falar para você, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mais de meia hora, irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a palavra não seguia. E foi, meia hora e 40 minutos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que palavra, amados. Profundo. Sentiu a dimensão. E eu falava, Jesus, o que eu estou fazendo nesse culto hoje? Alguns, devem estar falando, pô, não para de cantar. Eu estou cansado, quero sentar. Podia sentar, viu, amados? Aqui a gente é livre. Mas daí o pastor lá continuou, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falei, Jesus. Aí passou, Senhor é meu pastor e nada me faltará, ficou ali, amém, aleluia, eu vou falar de oferta agora. Aí eu falei, meu Deus, ele pregou isso aí, agora vai falar de oferta. Você é ladrão. Eu falei, pronto. Ai, você é ladrão, você que não está dando dízimo. Aí eu já falei, eu não sou ladrão, eu dou o dízimo, não é comigo. Aí eu falava, e os meus amigos? Falei, daqui a pouco, você mesmo. Você também que pensa que não é ladrão, que não está dando dízimo? Então vai e pega e dá tudo aí que você tem no bolso. Falei, pronto. Meu Deus. Eu estava apavorado já, Aí eu falei, então tá bom. Daí, acabou o culto. Houve um momento, houve tudo. Saí enfadado, chateado. Aí quando chegou lá fora, eu fui encontrar com os meus amigos. Eu saí e meio sem graça. Que culto, hein, irmão? Aí o primeiro, aleluia, que culto maravilhoso. Eu falei, o que foi? Ele falou, quando o pastor falou, olha para o teu irmão e fala, como você é lindo, eu ouvi a voz de Jesus falando comigo. Eu ouvi a voz do Senhor falando que você era lindo, que você era meu filho amado. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para o outro falou, obrigado, pastor, obrigado por ter me convidado para esse culto. Eu falei, pronto. Eu era ladrão mesmo, fazia muito tempo que eu não dava o dízimo mais. Falei, ai. Aí o outro falou, pastor, eu nunca tive uma experiência dessa com Deus. Eu sempre dei oferta, mas Deus falou comigo hoje para mim dar tudo, porque Ele tinha uma experiência comigo. E o outro já chorando, que eram 4 amigos, e o outro já chorando, se derramando, falando, obrigado, pastor. E eu falava, uau, o que aconteceu comigo? A palavra, amados, é uma palavra. Deus se faz presente. Hoje aqui à tarde, o rio subiu. Falei, Jesus, vai dar uma tromba d'água, porque o que subiu a água aqui foi tremendo. O rio estava intenso. E eu falava, uau. E eu senti hoje muito, muito, muito. Eu vi a presença de Deus, senti a presença de Deus. E o que eu queria falar para você é que momentos com Deus como esse, pode mexer com você e mudar a tua vida. Será que não é hoje? Será que hoje não pode acontecer isso? Como é que você está? Como é que você veio? O que você tem passado? Passei por isso já. É duro, chato. Mas se a gente analisar direitinho, é o que eu falei, eu estava com a minha parabólica meia torta. Eu não recebia mais os sinais de Deus, as ondas sonoras de Deus. Não chegava, porque se você se voltar, a tua parabólica estiver no ângulo correto do Senhor, você recebe. Pode falar qualquer coisa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, tá bom.
E o Senhor me falava assim: olha para o Pai, olha para a divindade do Pai. Vai lá ler Lucas 5. Vamos ler Lucas 5, do 1 até o 11. Se os amados colocarem ali, aleluia, senão eu vou lendo aqui também. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré, e viu 2 barcos, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo de desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes, e isto fazendo, acompanharam grande quantidade de peixe. E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fizessem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era seu sócio. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traga-nos, ó Pai, a revelação que o Senhor quer para hoje. Que ao ouvirmos essa palavra, ao ouvirmos, Senhor, o que o Senhor tem para nós possamos sair daqui regozijando, nos alegrando, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Esse texto não fala da fé de Pedro, não fala dos grandes homens da Bíblia, mas para mim ele fala da divindade do Pai, da presença do Pai, da manifestação do Pai. Ali Pedro podia ter falado, né? Pô, aquele cara lá, o carpinteiro, cara folgado, subiu no meu barco, sem pedir, mandou eu afastar mais um pouco. E a palavra ali diz que o Senhor ficou pregando e falando do barco. Consequentemente, o Pedro ouvindo. Uau, né? Como dizia, como cantava o nosso amado, aquela voz era inconfundível, era algo que só ele ensinava daquele jeito, só ele tinha palavras. Ele se manifestou, ele falou que ele era, né, o caminho, a verdade, a vida, mas a maneira dele falar, a expressão dele vinha do Pai. Então o Pai se manifestou. Não estava falando da fé de Pedro, não, estava falando da manifestação do Senhor. Né, o texto ali, ele demonstra que Pedro ficou assim, falou, cara. E quando Jesus vira para ele e fala, vai lá, lança a rede. Ele até deu uma questionada, falou, cara, pesquei a noite inteira, eu entendo do que eu estou fazendo, não vou pegar nada, porque já era avançada a hora, e quem gosta de pescar e sabe de rede aí, sabe que a partir da manhãzinha ou de madrugada é onde o peixe encosta para você pegá-lo, e já passadas as horas, 9, 10 horas da manhã, não pega nada. Mas ouvindo aquela voz, ouvindo a maneira de se falar, ele falou, bom, mestre, respeitando, né? Eu vou jogar. Vou lançar a rede. E ele viu a presença do Pai. Porque o Pai, quando ele manda você fazer algo, ele não manda à toa. Ele manda você para aprender, ele manda você para ensinar, para ser cheio.
Quantas vezes, né, a gente ouve, mas não quer obedecer? E eu tirei para mim aqui uma lição desse texto. E eu comecei a fazer alguma análise e eu tenho algumas dicas para você, que para mim, Pedro me deu essas dicas. A palavra de Deus nos deu essa dica. Primeira dica. A verdade é que o Pai nos ensina rotina. Porque o texto fala ali, o que Pedro estava fazendo quando Jesus viu os barcos? Eles estavam lavando as redes. E ele via lá, e lavando a rede, e o Senhor, daqui a pouco o Senhor empurra mais o barco ali para frente, e ele continuou arrumando a rede, lavando, ajeitando. Uma coisa que ele mostra ali, rotina é importante na vida da gente. Porque Pedro fazia isso todos os dias. Então ele sabia da rotina dele de pescar, de ir lá, não pegou nada, limpa a rede, arruma a rede, guarda a rede. Amanhã, daqui a pouco, de novo, lança a rede, limpa a rede. Rotina. O Senhor nos ensina a andarmos de uma rotina. Às vezes a gente não gosta, mas rotina nos traz experiências. Rotina nos traz sabedoria. Quando você faz a mesma coisa, repetitivamente, tal, rotina, você vai melhorando a cada dia. No começo é ruim, no começo a gente não gosta, mas a rotina faz você melhorar. Tinha um filme, eu não sei o nome, eu acho que é com o Jim Carrey, que ele acordava no outro dia e era o mesmo dia. Aí ele fazia tudo o que ele fez num dia, ele dormia, quando ele acordava, era o mesmo dia de novo. Ele falou, cara, mas eu já fiz isso, eu já passei por isso. E o filme mostra que cada vez que ele fazia a mesma coisa, daí ele fazia com entendimento, ele melhorava aquela coisa. Um dia ele brigou com o assessorista do elevador, aí no outro dia, era o mesmo dia, daí ele já pensou duas vezes, falou, não vou brigar hoje. Foi lá e shalom. Aí, rotina, no outro dia a mesma coisa, repetiu. Em vez de ele passar um sinal vermelho, ele falou, opa, não vou passar. Porque de repente era um acidente que ele viu, mas... Então, a rotina nos traz crescimento. Às vezes a gente fala, vou ao culto de novo. Aquela rotina, aquele mesmo culto. Não é por isso que a gente mudou não, viu gente? Porque Deus mandou mesmo. Mas a rotina do culto, às vezes nos quer tirar a presença, mas nós temos que ter uma rotina de entrar na presença, não de sairmos da presença. Amém? Segunda dica. O Pai nos ensina todos os dias para nos dar oportunidades. Pensa você, se Pedro não estivesse numa rotina de arrumar a rede, de deixar tudo ajeitadinho de novo, quando Jesus falasse para ele, lança a rede, e se a rede não estivesse pronta de novo? A rotina trouxe, né, a perfeição, o crescimento, mas também te traz oportunidade. Sabe aquele culto que eu falei que, não tinha nada tal, mas aconteceu tudo, só eu não vi? Ali podia ter sido a minha oportunidade de ter ou melhor, foi. Eu tive uma experiência muito grande depois, porque eu aprendi que não era o pregador, não era a palavra, e sim era eu. Então, às vezes, a gente questiona. Mas quando você está ali, ligado, Deus te dá a oportunidade. Porque muitas vezes você está num lugar e fala assim, por que não aconteceu comigo? Sabe aquele lance? Por que não chamou eu? Eu ouvi uma pregação de um pastor, e ele falava que ele estava no seminário. Aí um dia, aula de hebraico. E ele era ruim de hebraico, não entendia nada. Sala, 23 alunos. Aí o professor entrou na sala e falou assim para ele, ou melhor, para ele não, né? Falou para a sala, hoje eu quero que um de vocês se proponha a explicar uma aula de hebraico. Vem aqui e fale alguma coisa e comente e faça tudo em hebraico.
Aí ninguém, né? Todo mundo falou, uau, e agora? Como é que a gente vai fazer? Esse pastor levantou, foi lá na frente, eis-me aqui. Aí, todo mundo já rindo, falou, pô, ele é louco, ele é o pior aluno da classe de hebraico, e ele foi. Quando ele chegou, o professor virou para ele e falou, olha, pastor, isso foi um teste. Isso aqui era um teste de liderança. Quem não tinha medo de enfrentar as pessoas e falar de Deus, você está aprovado. A partir de hoje, você não precisa fazer mais prova comigo, você está aprovado no reino de Deus. Palavras de um pastor. Eu fiquei impressionado quando ele falou isso. Eu assisti essa pregação. Então ele teve a oportunidade. Às vezes a gente deixa passar algumas coisas porque eu não estava atento, eu não me preparei. Então, segunda dica, a rotina aí te traz crescimento, amadurecimento, mas o segundo passo te traz oportunidades. Quando você entra numa rotina, você vai ter oportunidade, porque você vai estar sempre preparado para aquilo que Deus tem para você, preparado para aquela hora que o Senhor falar, opa, e você vai estar pronto, você vai estar pronto. Eu não sei, quem estava aqui no Imersão, quando, de repente tem alguém, quando o Tiago lá de São Paulo, Gouveia, pregou sobre finanças, e eu estava lá junto, acho que não estava ninguém aqui, a Luana estava. O que aconteceu lá, Luana? Eu ganhei 100zinho, não foi? Porque eu estava pronto, eu estava ligado na pregação. O irmão foi e me tirou uma nota de 100 e falou, se eu falar para você, quem quer uma nota de 100? Eu falei, opa, eu estava precisando, amado. Eu falei, eu quero, daqui. Aí, nada, ele estava representando, dando um exemplo. Mas ele falou assim, por causa da minha atitude, e de eu estar pronto, eu levei a notinha de 100. Ele falou, essa oferta é sua. Então, oportunidade. Não devemos perder a oportunidade. Ali foi um exemplo, mas traz oportunidade. Terceira coisa que eu aprendi com Pedro ali, sobre generosidade. Por que generosidade? Porque quando Jesus pede o barco para ele, primeiro para você aí, ó, empurra o barco, ainda mandou empurrar o seu próprio barco com Jesus em cima, falou, empurra o barco aí, porque eu quero pregar para o pessoal, mas eu não quero estar muito perto, porque cita lá no versículo 1 lá, que fala que as pessoas estavam espremendo Jesus. Jesus precisava falar abertamente, sem aglomeração. Aí pegou, empurra você aí o barco. Ele era o dono, ele podia falar, os empregados, mas o cara vem. Imagina você, está ali, entra ali, daqui a pouco, chega alguém, entra ali, pega teu carro, tenta ligar, não liga, ele falou, empurra aí, o carro é seu. Não quer pegar ainda. Você pensou que situação? Mas Pedro falou nada, foi generoso. Falou, pode usar o meu barco, vamos lá, eu te ajudo ainda, empurrou. Pedro tem essas sacadas dele, mas eu aprendo com Pedro. A palavra de Deus está aí para nos ensinar. Pedro foi lá e nos ensinou a generosidade, porque Pedro, quando começou a ouvir aquela pregação, ouvir aquela voz, ele viu que nada mais era dele. Tudo que ele tinha, tudo que ele, a rede, o barco, tudo ali era do Senhor. Ele entregou para o Senhor. Então, a generosidade com o Senhor nos traz bênçãos. Depois dali, o que aconteceu com Pedro? Seguiu Jesus, porque falou, larga tudo aí, vamos embora. Porque ele foi generoso com Jesus. Na realidade, não foi nem só isso. Por causa dele ter sido generoso com Jesus, Jesus deu o rebanho do Senhor para ele cuidar. Não está lá na palavra? Se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Amém? Um quarto ponto aí. Pedro nos ensina, através do Pai, da revelação do Pai, a superar desilusões. Pedro podia estar arrasado, detonado, porque na época, ali, quando Jesus começou a pregar, estava um auê ali em Jerusalém. Estava um vulco-vulco ali, o negócio estava feio.
E também veio para a pesca. Pedro falou, pô, estou desiludido, pesquei a noite inteira, estou cansado, agora vem o barbudinho aí e me manda jogar a rede. Ele pede para mim falar, mas ele não ficou desiludido, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Mestre e não se iludiu, não deixou se abater, porque ele tinha rotina. Aí ele, experiência, e ouvindo a voz de Deus, ele adquiriu experiência e falou, então eu vou lançar a rede, eu não vou pelas circunstâncias, eu não vou, estou desiludido, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vou parar, eu desisto, abandona a minha rede aí, vou embora. Se vocês quiserem, pode até usar o barco está aí, a rede está aí, faz vocês, eu não vou não. Não, ele foi. Ele falou, olha, em cima da tua palavra, porque você falou, essa voz que eu ouvi, e me trouxe credibilidade, eu vou. Nenhuma desilusão, nenhuma frustração vai me parar. Nada vai me parar. Tanto é que lá na frente, né, quando Jesus pergunta para ele, tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor, tu me amas, Pedro? Mesmo a frustração dele lá, de ter negado Jesus, de ter ido ao pó, ele não parou. Ele podia muito bem ficar frustrado, né? Olha, eu neguei Jesus, eu fiz tudo isso. Quem sou eu, Senhor? Não, ele continuou. Quinto ensinamento que eu vi aí que Pedro me deixou, que o Senhor manifesta, né? O Pai. Eu até aprendi um alfabeto novo. O alfabeto do céu. Isso aí, versão pastor Marco Antônio. Para quem não conhece, o pastor da Betinha, o pastor Marco. Alguns que já tiveram uma ministração com o pastor Marco, ele ensina o alfabeto. Nós temos o nosso alfabeto, A, B, C, D. O alfabeto do céu começa com O. Aí começa assim, O, B, E, D, E, N, C, I, A. Obediência. Esse é o alfabeto do céu. Pedro foi obediente ali, amados. Por mais turrão que muitos falam que Pedro era, ele é bravo, cortou a orelha lá do soldado, ele tirava a espada e queria encrenca. Mas ele era obediente. Ele era obediente, ele obedeceu à voz de Deus. Então, quando a gente para de ouvir a voz de Deus, nós nos tornamos desobedientes. Pedro obedeceu assim, ali na íntegra. Empurra o barco mais um pouquinho que eu vou pregar. Ele empurrou. O que está fazendo? Nada. Então vamos lá, vamos pescar, joga a rede. Ele obedeceu. Larga tudo e vem comigo. Obedeceu. Mas por que ele obedeceu? Porque ele deixou entrar. Ele quis ouvir aquela voz. Porque na rotina dele, ele falou, a minha rotina o que é? Vou pescar, lavo a rede, volto a pescar de noite. Vou pescar, lavo a rede, volto a pescar de novo. Mas quando a rotina dele foi quebrada por algo maior, que ele aprendeu, falou, opa, a sua rotina ela só pode ser quebrada pela obediência a Deus. Deus, eu faço isso todos os dias, mas hoje não, hoje você vai fazer diferente. Eu já contei aqui um testemunho, acho, em aula, ou alguns já ouviram. Há um tempo atrás, eu vendi um carro, e o cara não me pagou. Ele me deu alguns cheques, me deu uma entrada, e depois fez 4 cheques. Falei, beleza, eu te dou o documento do carro a hora que os cheques compensarem. Beleza? Então tá bom, fechado o negócio, tudo belezinha. Eu estava clamando a Deus que eu precisava vender o carro, estava precisando de dinheiro. Aí nessa época eu vendi o carro e o cara me deu uma entrada, glória a Deus, a entrada era justamente o valor que eu precisava para cobrir um cheque, para cobrir uma conta. Amém, belezinha.
ou melhor, ele me deu até um pouco a mais. A diferença do que ele me deu, o que eu fiz? Dízimo. Eu fui e levei todo o dízimo, do carro inteiro. Não foi só do valor que eu tinha recebido aquela hora. Falei, Deus, é o carro inteiro, eu vou receber o resto, já vou levar o dízimo e pronto. Os outros cheques já está abençoado. Consequentemente, passou 30 dias, o primeiro cheque, pum, e volta. E liga para o cara, não, vou te pagar, não sei o quê, enrola mais um pouco, já deu um mês, o cara me enrolando, venceu o segundo cheque, voltou. Falei, pronto, dancei. Aí o cara já não atendia mais telefone, fui na casa do cara, o cara tinha mudado, sumiu. Sei que, PT, passou os 4 meses, os 4 cheques voltaram. Falei, Deus. Aí eu lembrei, Deus me trouxe a memória. Peraí, você deu dízimo daquilo ali. Falei, dei. Então reivindica. Falei, Deus, eu não aceito ser roubado desse jeito. E comecei, eu orei e busquei, e mesmo assim na minha rotina, né? Saía de casa, ia trabalhar. Saía de casa, para trabalhar. E eu não achava mais o cara sumiu, o carro sumiu. Falei, bom, perdi, né? Mas, amém, o Senhor é comigo, vamos embora. E na minha rotina, esse dia eu saí de casa, o que eu teria que fazer, saía da rua de casa, ia virar à esquerda, porque eu tinha que ir para um determinado lugar, né? Eu ia para outra cidade, inclusive, para o lado esquerdo. Quando eu saí, eu estava andando, Deus falou, vai para o lado direito. Falei, Deus, mas o meu caminho, a minha rotina é essa, eu tenho que ir para lá. Deus falou, não, hoje sai da rotina. Vai para o lado direito. Falei, obedeci. Quando eu virei para o lado direito, andei um pouco, estava na rodovia, do nada eu olho para o lado, uma oficina. E quando eu enxerguei a oficina, o carro lá dentro. Falei, uau, meu carro. Peguei, virei, entrei, fui lá, aí a história é meio longa, eu sei que eu reavi o carro. Eu cheguei lá para o mecânico e falei, esse carro é meu. Não, foi um outro rapaz que trouxe. Falei, está aqui o documento. Eu quero o carro. Não, não vou te entregar. Falei, eu chamo a polícia, esse carro é meu, eu levo daqui com polícia. Não, então peraí, vamos conversar. Sei que eu ainda honrei a vida do mecânico, porque ele falou, cara, você vai levar o carro, eu vou ficar no prejuízo, porque ele não vai pagar, porque veio aqui, arrumou, estourou um pneu, quebrou um negócio lá, e ele arrumou, e o cara ia vir buscar o carro e ia pagar. Eu falei, não, faz o seguinte, eu não vou levar o carro. Eu volto aqui, a hora que o cara vier buscar o carro, você me liga, eu venho aqui, a gente resolve. Tá bom, aconteceu que eu fui lá, chamei um amigo, vou confessar um pecado, o Tony, né? Chamei um amigo, falei, vamos comigo. Ele falou, não, vamos lá. Aí o cara falou assim, se precisar, nós chega junto. A gente abraça ele. Eu falei, não, fica sossegado. Esse amigo meu era fortinho, né? Aí eu peguei, chegamos lá na oficina, o cara veio, não, porque eu ia te pagar, só que aí enrolou. Consequentemente, o cara era estelionatário, já estava querendo trocar o meu carro com outro carro. Conclusão, ia ser difícil. Sei que Deus me deu de volta, porque eu quebrei a rotina pela palavra de Deus e fui obediente. Estou falando para mim honrar, para mim a glória, não. É porque eu aprendi isso aqui. O Senhor fala com a gente. E depois disso a gente vai borrado, né? Igual o Pedro depois, vai lá e nega Jesus. Tá? Fiz isso mais vezes, mas isso fica para outro dia. Já estou redimido aqui. É a mesma coisa lá, né? Pedro nega Jesus. Fica lá parada lá dos 5 pães e 2 peixinhos. Só que eu fiquei todo dia pensando, falei, cara, não foi só 5 pães e 2 peixinhos. O que a Bíblia diz? Que sobraram 12 cestos. Deus multiplicou os cestos. Porque o menino estava com um cesto, os 5 pães e 2 peixinhos. Então sobrou 12 cestos, Deus multiplicou até o cesto. Pedro viu tudo aquilo e depois vai negar Jesus lá. Manja chega o cara lá, chega para os discípulos, o que está acontecendo aí? Não, Jesus mandou distribuir pão e peixe. Aí o cara olha, posso pegar? Pode, vai lá. Pegou os 5 pães e os 2 peixinhos. Aí
não saiu da frente. Está com fome ainda? Ele falou, não, minha esposa, ela não veio. Pode pegar. Aí ele pega de novo, os 5 pães e 2 peixes. O negócio não acaba. E está lá de novo. Aí, é a mesma coisa daquele pessoal que, não sei aqui, né, que o pessoal vai na festa, aí pega bombom e põe na sacola. Mesma coisa. A minha tia, vou levar meu primo. Aqui não acontece isso, beleza. Mas é mais ou menos isso. E Pedro foi pegando, né? E não acabava. Pedro viu isso, e depois lá na frente, ele fala, uau, tu me amas, Pedro. Porque vai entrar nisso aqui. Na sexto aprendizado aí que eu trago para nós, que o Senhor se revelando como Pai, aquele que cuida. Pedro tinha um coração quebrantado. Ele sabia quem ele era também. O que ele fala ali? Senhor, afasta de mim. Depois de ter visto, pegado quantidade de peixes, algumas Bíblias citam 150 grandes peixes, algumas versões. E ele pega e fala, Senhor, por favor, se afasta, porque eu sou pecador. Quando ele fala que ele é pecador, ele está se aquebrantando. Ele está reconhecendo a fragilidade dele, aquilo que... Por que ainda, coincidentemente, chegou ali no ponto 6? Porque 6 fala do homem. Ele se colocou ali como pecador, como um cara que não merecia estar com Jesus. Ele falou, cara, igual eu no comecinho, eu falei, Senhor, eu merecia estar ali no meio daquela pregação, que o cara falava, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para mim, Pedro também estava se sentindo assim, eu não mereço. Jesus falou, tanto não merece, tu me amas? Tu me amas? Então, vem cá, vai ser pescador agora, mas pescador de almas, pescador de homens. Cada vez que você confessa e se aquebranta, o Senhor te abençoa e te cura. Porque Pedro foi curado na sua identidade. Daí depois, lá para frente, Deus curou a sogra de Pedro. Deus vai... É uma cura contínua. Toda vez que você se aquebranta, você pede perdão, você reconhece o teu erro. Pedro teve a revelação que Jesus Cristo era o Senhor, que era o Pai encarnado. Depois ele fala lá na primeira carta de Pedro, né? Que Jesus era a pedra angular. Depois ele fala que o Senhor é um bom pastor. Lá no monte da transfiguração, ele vê quem realmente, de fato, Jesus era, o Senhor era, o Pai era. Ele mesmo fala, às vezes, né, que não entendia muito Paulo, porque Paulo falava umas coisas que ele falava, cara, eu não vou chegar nisso aí que você quer, porque eu sou fraco, eu sou pecador. Porque ele viu a multiplicação dos pães, ele viu a pesca maravilhosa, e mesmo assim ele titubeava. Tanto é que Paulo, lá na frente, ele vai falar, né, em umas cartas de Paulo, fala que Pedro deu uma dissimulada lá na galáxia, né? Ele falou, pô, não sou bem eu, tal, não é comigo. Uma sétima coisa para a gente fechar. Eu trouxe um outro versículo, mas que serve aqui. Na nossa reunião estratégica, eu trouxe para os pastores que estavam lá, que eu falava, tudo que fizeres, tudo que a gente faz, que seja para a glória de Deus. O sétimo aqui fala assim, viva para agradar o Pai, viva para fazer a vontade de Deus. Pedro fez isso. Pedro, por 64 anos, quando ele tinha, ou melhor, 64 anos, já tinha 34 anos andando com Jesus. Pedro até aprendeu a tratar sua esposa. No entanto, né, ele escreve lá na frente que nós temos que amá-las. Maridos, ame as suas esposas. Você vê quanto tão doce era Pedro. O que a gente aprende? Que por mais que somos pecadores, falhos,
erramos, o Senhor vem, é Pai. Pai mede os erros dos filhos, tratando, cuidando e ainda acreditando. Sempre, sempre o Pai vai dar esse carinho, esse amor. Tanto é que Pedro ainda fecha lá, na segunda carta de Pedro, no finalzinho lá ele fecha dizendo assim, e que nós crescemos na graça e no conhecimento da fé. Que a gente tem que crescer no conhecimento da fé, na fé no Pai, naquele que vai cuidar da gente a todo instante, quando nós estivermos na rotina, quando nós estivermos obedecendo, de cada detalhe, Deus cuida da gente. E o Senhor me pediu para falar de 3 coisas, 3 pedidos, que eu gostaria de fazer para você hoje, porque nós vamos continuar depois, ceando, adorando, nós vamos até a meia-noite hoje, nós vamos na vigília. Se você um dia pensou em desistir, como Pedro está lá, uma das coisas que Deus falou comigo durante a semana, eu até comentei com uns amados irmãos, a minha visão, por que Pedro andou sobre as águas? Por que ele foi? Perguntei para um falou, porque Jesus chamou o cara. Se tiver chamado, falou, vem Pedro, sou eu, o mestre. Pedro estava num barco, o que ele ia fazer? Eu, confessando, eu ia mergulhar e sair nadando até ele. Vou chegar lá, mas vou. Outra situação, ele não deu ouvido para os outros, disse, peraí cara, você não está nem sabendo, você é o mestre mesmo, você vai pular aí nesse marzão, você não está enxergando nada, porque a Bíblia fala que estava o nevoeiro, não sabia se era fantasma, se era quem era, você vai pular aí. Falou, mano, quando Jesus fala, não dê ouvidos. Então não desista de uma coisa. Agora outra coisa que Deus falou para mim, por que Pedro andou? Porque uma criança, quando o pai fala, não faz que é perigoso, e ele tem entendimento, ele não faz porque ele confia no pai. Ou quando o pai fala, vem, ele vai. E daí também, ele foi porque ele sabia que era o pai, mas ele andou sobre as águas por quê? Aí se você for ler um pouquinho mais, fala que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Ele via Jesus andando sobre as águas, falou, se o meu pai faz, ele se colocou como criança. A criança não tem razão, não pensa, eu vou fazer o que o meu pai está fazendo. Então eu queria que você hoje se colocasse como criança e saia andando, fazendo aquilo que o seu pai, que o nosso pai tem nos ensinado. Fazer aquilo que ele está falando. E eu via Pedro como criança andando sobre as águas a hora que o Senhor me falou isso. Ele andou porque ele é criança. E por que ele era criança? Porque ele ainda estava andando, começando os seus passinhos na fé. Como muitos de nós, estamos galgando a fé ali, ainda somos bebês, ainda não entendemos nada do mundo, do reino do Senhor. Então temos que ser como criança. Então não desista, nem que seja para você andar sobre as águas, se for o teu pai que te chamou, vá. E agora renuncia a tudo aquilo que te impede de andar sobre as águas, tudo aquilo que te trava. Hoje eu falava com uma amada que ela falava assim, tem coisas que me travam. Faça nem que seja por interesse, vá. Faz, vai, não deixe nada te impedir. Hoje é o dia de você quebrar com aquilo que te segura para o mais, para você deslanchar. Uma outra coisa, seja criança suficiente, humilde o suficiente, para você continuar aprendendo. Um detalhe, na escola da fé, ninguém tira diploma, ninguém é formado.
A gente não chega no último nível, porque a fé ela se renova. Quando você pensa que chegou num nível, o Senhor vem te dar mais, te surpreende. Você vai crescendo. Então seja aquele que quer mais, aquele que eu quero fé. Porque, e saiba também, você não vai se formar. Você vai ter fé, mas formar você não vai não. Na escola da fé ninguém se forma. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha nos fazer rema. Senhor, que muitas das vezes, como eu já fiz, depois de uma pregação, chegar em casa e ler novamente o texto. Então fica a dica, Lucas 5, do 1 ao 11. Leia de novo. Deus vai aumentar a tua fé. Nem que seja a tua rotina, Deus vai te dar crescimento na tua rotina. Vai te dar obediência, crescimento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós buscamos isso, buscamos o teu amor, a tua graça. Senhor, que hoje nós não vamos sair daqui hoje, como o exemplo que eu dei, de não ter recebido nada, por causa de um pastor, de uma música ou de alguém. Eu tenho que sair cheio porque o Senhor se manifestou. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pai, continua cuidando de nós. E agora nós vamos cear. Convido já os ministros a virem à mesa, para que a gente venha trazer, Senhor, a tua presença sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, trabalhe em nós. E se há algo que foi falado aqui, dentro da tua palavra, que me confronta, que eu tenha feito algo, Senhor, nos perdoa. E a Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Então na ceia agora você se examine. Vê como é que você está. Também diz a palavra que se nós nos julgássemos, nós não seríamos condenados, não seríamos julgados. Porque a gente não enxerga às vezes os nossos próprios erros. Se coloque diante de Deus agora. Ore, busque a Ele. Que o Espírito Santo te traga à memória cada ponto que eu falei. E a revelação venha até você. Não por mim, mas pela palavra do Senhor. Pelo aquilo que o Senhor quer falar com você. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos como crianças, sair andando sobre as águas. Porque eu vi o meu Pai fazer. Porque eu ouvi a voz do meu Senhor me chamando. E continua, Senhor, nos ministrando, nos dando amor, carinho. Pai, também já prepara, Senhor, o momento. Depois de eu tomar o meu cálice e comer o pão, que eu saia da rotina. E trago uma oferta. E trago aquilo que está no teu coração. Como nós temos aprendido.